Boa noite a todos. É um prazer estar aqui hoje em um evento que é muito difícil de a gente conseguir, e desde já eu agradeço o patrocínio da Zodiac, que como produtores dos Abrux, uma temozolomida, confiou e nos deu a chance de trazer um pouco do que está acontecendo hoje no cenário dos gliomas de alto grau. É meio desesperador para um oncologista que faz neuro e vai para a ASCO e vê que a salinha da neuro-oncologia é aquela última que tem os 10, 15 sobreviventes no último evento do congresso, quando metade do congresso já foi embora, mas persistentemente estamos lá. E esse ano a gente quer trazer algumas publicações e algumas apresentações feitas no congresso que podem vir em pouco tempo a mudar a prática de todos vocês que lidam, porque sinceramente neuro-oncologia é mais do que multidisciplinar. Então mais uma vez eu agradeço a confiança e o apoio da Zodiac, e vamos começar com os highlights de neurocirurgia do ano em tumores de alto grau, e para isso eu vou convidar o Dr. Marcos Maldaun. Dr. Marcos Maldaun é neurocirurgião do Sírio-Libanês e da BP, e também é o nosso presidente fundador da SNOLA, a Sociedade Latino-Americana de Neuro-Oncologia. Marcos, por favor. Muito obrigado. Só cuidado. Bom, boa noite a todos. Primeiro agradecer a Zodiac pelo convite, parabenizá-los pela organização. É sempre bom divulgar e trazer o conceito da equipe multidisciplinar para todos aqueles que estão envolvidos no tratamento dessa patologia. Eu acho que nada mais justo para nós neurocirurgiões começar essa apresentação com o bilhetinho que eu tirei aqui do meu biscoito da sorte que vocês têm, que saiu: anime e ajude o próximo nas piores dificuldades, certo? Então é assim que o neurocirurgião tem que lidar com o paciente com glioblastoma multiforme. Infelizmente é uma patologia muito grave, que necessita uma abordagem multidisciplinar, a qual a cirurgia tem um papel fundamental, como eu vou mostrar para vocês. Então, quando a gente fala em oncologia, isso vale também para outras subespecialidades dentro do universo da oncologia, a gente sempre começa com diagnóstico. E diagnóstico você necessita de material, de biópsia. A classificação de glioblastoma multiforme, ela basicamente, já desde a época do Cushing, do espongioblastoma multiforme, ela na verdade, ela é histológica. Então, esse é um HE baseado em proliferação vascular, necrose, atipia e mitose. Só que hoje, na oncologia moderna, o nome só não basta. A gente tem que avaliar sobrenome. Então, a cirurgia ela já tem uma importância. Está dando muita microfonia aí? Mais perto? Ok. Ela tem muita importância para a gente ter esse tipo de informação, ou seja, qual o sobrenome desse glioblastoma? Ele é IDH mutado ou ele é IDH selvagem? Ele tem uma hiperexpressão do P53, qual o KI desse paciente? Se ele tem a preservação do ATRX ou se o ATRX está alterado? E mais importante, se ele é metilado ou não metilado, se ele apresenta esse tipo de mutação. Então esse tipo de informação é crucial. Crucial para a gente entender prognóstico do paciente, crucial para que a equipe multidisciplinar entenda a evolução desse paciente, se ele tem um risco maior de pseudoprogressão, se ele tem uma boa perspectiva de resposta, se ele tem a opção de outros agentes alquilantes, além da temozolomida como uma segunda opção, se você pode fazer um re-challenge com temodal, ou seja, tem um leque de opções muito grande, baseado muitas vezes nesse tipo de informação. Esse paciente é um bom respondedor ou não é um bom respondedor? É importante a gente entender, como eu falei para vocês, que essa é uma doença de extrema agressividade. O doubling time desse tumor, ele chega até 15 dias no começo da manifestação clínica, ou seja, ele tem uma oncogênese muito agressiva no começo, e com o passar com o tempo, de acordo com a progressão do tumor e a adaptação desse tumor dentro do microambiente, e as ferramentas que esse tumor
ele desenvolve para que ele sobreviva dentro desse microambiente, ficando imunoinvisível, conseguindo infiltrar estruturas cerebrais sem ser atacado por células de defesa, criando novos vasos, ou seja, tendo uma neoangiogênese. Esse doubling time ele varia no decorrer da doença. Então é fundamental que a gente tenha uma estratégia para o começo da doença, para o meio da doença e para o final da doença, e interpretar a imagem da melhor forma possível. Coloquei essa linha que na verdade não está correndo. O que é importante? Até 2001, você não tinha nenhuma justificativa em você fazer cirurgia para esses pacientes. Os pacientes iam falecer em 6 a 9 meses, ainda se você colocar no Google, você vai ter esse tipo de informação. Não, e nessa época, a gente não tinha nada que justificasse fazer uma cirurgia radical. Até que surgiu o paper do MD Anderson, em pacientes que recebiam uma cirurgia radical acima de 97% de grau de ressecção, a sobrevida média desses pacientes, tratados depois com rádio e BCNU, e CCNU, na verdade, foi de 6 a 9 meses para 11 meses, ou seja, houve um ganho significativo de 3 meses de sobrevida. Em 2005, a gente teve o Landmark Paper do professor Stupp, ou seja, publicado na Lancet, que trouxe algumas informações interessantes. A aquisição da temozolomida, ela jogou a sobrevida média, baseado no protocolo Stupp, com 6 meses de temodal, para 4 meses a mais de sobrevida, ou seja, a gente teve um dobro de sobrevida. Em 2005 também teve um outro landmark, algo muito importante que aconteceu, o professor Seni ganhou o título mundial no Japão, o último do São Paulo. Então isso também, como está em moda agora, um monte de flamenguista eufórico, isso aí tem que estar registrado que em 2005 teve 2 landmarks importantes na história da humanidade. Em 2010, iniciou-se novas opções terapêuticas. Aqui começou-se a discutir o Avastin, começou a discutir uma segunda linha de quimioterapia, e houve mais um acréscimo de 3 meses em média de sobrevida. Até que em 2017 a gente teve o novo Standard of Care do professor Stupp, ou seja, o tratamento com TTF, o Tumor Treating Fields, e esse tratamento com TTF jogou essa sobrevida média para 24 meses. Ou seja, houve um ganho significativo. Os pacientes recebem chemoradiation, cirurgia radical, chemoradiation, temozolomida de manutenção e TTF por pelo menos 2 anos, com uma aquisição significativa da sobrevida. E agora a gente discute muito, e obviamente o Tiago vai trazer esses highlights, bem como o Rodrigo, de novas opções terapêuticas, cuja sobrevida média desse paciente chega a 30 meses. Isso é interessante para mim em particular, porque em 2001 foi quando eu fui chamado de lunático, que eu tinha acabado minha residência, e fui fazer um fellow de neurocirurgia oncológica no MD Anderson. Todo mundo, não sei, por que você vai estudar tumor? Morre todo mundo. E aí, como eu consegui perceber que nesses 20 anos houve uma melhora significativa, mas para mim, cirurgião, foi mais gratificante, porque mostra que em todos esses papers, em todas essas intervenções que a gente vem observado no decorrer desses anos, o grau de ressecção sempre é importante. Quanto mais radical o cirurgião for, quanto mais o maximal safe resection, ou seja, remover o máximo de tumor com segurança, a gente tem os melhores resultados, ou seja, a gente joga a curva de sobrevida para cima, aqui, 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 aqui. Então a cirurgia ela ainda tem um papel fundamental, não só no diagnóstico, dando para nós nome e sobrenome, como também na sobrevida desse paciente com todos os tipos de intervenção. Seja o paciente metilado, não metilado, seja o paciente que vai receber segunda linha com bevacizumab, que vai receber TTF, que vai receber outras opções de imunomoduladores que depois vão ser discutidos. É importante também, isso a neurocirurgia ela tem uma certa culpa, a gente usar ferramentas ou mecanismos de interpretação. Para nós, como eu mencionei para vocês, era importante avaliar grau de ressecção. E a nossa literatura é baseada na impressão do cirurgião. Não existe nenhum ser mais egocêntrico que neurocirurgião, talvez cirurgião cardíaco, né? A gente disputa. E aí você olhava lá no microscópio, tirei tudo. Ótimo. Aí você fazia uma tomografia depois de uns dias, tinha umas áreas meio suspeitas, não, isso é edema. E aí quando ele fazia uma ressonância depois de 2 meses, estava lá metade do tumor. Cresce rápido, hein? Mas eu tirei tudo, certo? Então, para evitar esse tipo de bias, esse tipo de interpretação errônea, entre outros tipos de interpretação de resposta a tratamento, criou-se esse grupo, o Response Assessment in Neuro-Oncology, o RAN, certo? Que é um grupo multidisciplinar de vários colegas bem renomados,
que definiu para nós, cirurgiões, que o grau de ressecção ele é importante, mas a forma em que a gente entende esse grau de ressecção, ela é melhor. Então, por muitos anos também, quando eu voltei para o Brasil, o estudo do MD Anderson mostrou que os 98% era o que eu conseguia melhorar o prognóstico desse paciente. Depois do estudo da UCSF, baixou para 70%, 78%, desculpa. Houve uma mudança desse limiar. A gente parou de se importar com o limiar. A gente entendeu que você pode remover toda a área captante, ou seja, o nicho oncogênico mais agressivo, área captante com centro necrótico, ou seja, ressecção completa da área captante, ou ressecção completa de toda a lesão baseado no T2. Então aquela área de edema, que a gente sabe que tem infiltração, que o Rodrigo vai colocar no planejamento de radioterapia dele, que a gente sabe que tem doença, que é onde 95% das recidivas são nessa área de edema, são células infiltrativas causando uma reação no microambiente. Então a gente baseia o nosso grau de ressecção em ou ressecção parcial e completa da área captante, ou ressecção parcial e completa de toda a lesão, baseado no T2. Então a gente abandonou o número mágico, 98% não é mais um número mágico, a gente foca agora uma cirurgia radical, aquela cirurgia realmente radical, aquela que a gente tem orgulho quando você faz uma ressonância de controle e você remove a lesão além da área captante. Óbvio, isso é muito difícil no GBM, porque muitas vezes o paciente já se manifesta como uma lesão como essa. Então, o nosso gol, quando a gente faz uma estratégia de ressecção, será que eu consigo tirar toda essa área infiltrativa, barra edema, barra captante? Não, porque eu vou causar um dano funcional importante para o meu paciente. Então, a gente tenta ir sempre o mais além da área captante, dentro do rol da biossegurança perioperatória. Então, nesse estudo mais recente, essa meta-análise analisando mais de 1.200 pacientes, mostrou que o benefício no prognóstico atualmente, ele realmente impacta da melhor forma possível com uma cirurgia radical, quando a gente tem uma ressecção com pelo menos 50% acima da área do flare. Ou seja, a gente já está falando além da área captante. Vamos olhar para dentro do edema, para dentro da infiltração, para dentro da alteração do T2 e do flare. Mas tudo tem um preço, tudo tem um risco. E é óbvio que uma neurocirurgia, apesar de nós sermos muito bons, muito competentes, muito qualificados, uma simples cirurgia de tumor cerebral, ela tem em torno de 26% de morbidade perioperatória. 26% não é um número desprezível. 26% seu paciente pode ter uma TVP, uma infecção urinária, uma deiscência de ferida, vai atrapalhar a radioterapia, uma fístula licórica, uma bossa, uma fístula contida e déficits neurológicos. E quando a gente fala em déficits neurológicos, aqui isso é crítico. Porque se a lesão cerebral está próxima ou em áreas eloquentes, esse meu risco de déficit neurológico ele chega a quase 40% do paciente sair com déficit neurológico. Mas o que isso importa? Você tem que ser radical para o paciente viver mais. Não necessariamente, porque se a gente diminui a performance desse paciente, se a gente impacta o Karnofsky desse paciente, ele não tem performance para receber o tratamento complementar, ou seja, não consegue receber T-modal, não consegue fazer a radioterapia adequada. Então a gente tem que ter um equilíbrio entre radicalidade e segurança, porque senão a gente afeta a qualidade de vida. E qualidade de vida é essencial em oncologia. Isso a gente discute muito nos congressos, nos eventos de toda a oncologia. Então isso é preconizado. Quando a gente fala em planejamento cirúrgico, a gente tem uma ferramenta que é incrível. Eu também sou de uma geração, o Rodrigo, o Thiago não é mais novo, mas o Rodrigo é da minha geração, que a gente tratava com tomografia, certo? Agora eu te queimei, Rodrigo. Então agora a gente usa ressonância magnética, mas quando a gente fala em ressonância magnética, a gente parte para métodos avançados de imagem. Métodos avançados de imagem, ele nos ajuda também a entender a natureza da lesão. Você tem um paciente jovem com uma área que não capta contraste, mas ele faz um mapa de colina e tem um nicho com um metabolismo celular muito intenso no centro dessa região da INSO. Se ele tem uma alteração do mapa DC muito significativa, que representa uma celularidade aumentada, ou se ele tem uma perfusão com RCBV alto, ou seja, uma angiogênese, causando um aumento do fluxo do contraste para dentro daquele tumor, essa é uma área em transformação. Essa é uma área crítica, essa é uma área que a oncogênese desse tumor é mais agressiva.
Então essa área que precisa ser analisada do ponto de vista histopatológico, molecular e genético, e essa área que a gente tem que preconizar também na nossa cirurgia, no caso de uma cirurgia que não vai ser completa, da gente tentar removê-la, porque muitas vezes isso acaba ajudando na evolução clínica desse paciente. Para nós cirurgiões existem outras ferramentas que nos ajudam. Quantos aqui são neurocirurgiões, por favor? Levanta a mão. Pouco. A ressonância funcional e a ressonância com tratografia. Ela nos dá informação de qual a relação do tumor com o trato córtico-espinal, com os outros tratos, como fascículo arqueado, AIFOF, via visual, como esse aqui. E na ressonância funcional, uma sensibilidade muito grande para a área motora e área sensitiva, como nessa lesão que a gente vê a lesão indo para frente. Só que a gente tem que entender o que acontece e as limitações de cada método. A tratografia, ela é um computador que coloca 2 voxels na superfície do trato motor e no mesencéfalo, e ela estabelece o trato. Mas o tumor ele pode desviar, infiltrar ou destruir, ou se você tem um edema muito grande, esse trato está disrupto. E o que é importante para a gente entender tudo isso? Porque isso já nos coloca limitações dentro da nossa abordagem cirúrgica. Então, um paciente que tem uma proximidade muito grande de um tumor com algum trato eloquente, a gente tem que entender um pouquinho da clínica. Qual que é a clínica do doente? Ele não tem déficit, ótimo, então o trato não está infiltrado. Ele está com uma hemiparesia muito importante, ótimo, o trato está infiltrado. Você não vai conseguir remover toda essa lesão, então você tem que ter muito cuidado na sua cirurgia. Ele respondeu muito bem aos corticoides, ótimo, o que está acontecendo, o trato ele está sob efeito de edema dessa lesão ou com uma pouca infiltração, você consegue também fazer uma cirurgia radical próxima a um trato como esse. Mas a ressonância funcional, ela tem uma série de limitações. Eu digo isso porque muitas vezes você atrasa o tratamento do paciente, você vai pedir um método avançado de imagem, tem o convênio, a gente vai achar o lugar onde vai fazer a ressonância funcional. E a gente fez um estudo que a gente mostrou, operando esses pacientes acordados, que existe sim uma sensibilidade, uma especificidade de quase 100% para a área motora, mas só 60% para a região de Broca e 18% de Wernicke. Então, para a linguagem, ela não funciona. Funciona para você ver lateralidade, tem um predomínio à direita ou à esquerda, mas para o tumor está do lado de Wernicke, você não tem como testar esse paciente adequadamente. Eu fiquei curioso com essa observação que a gente fez nesse estudo e resolvi fazer uma ressonância funcional num cara extremamente legal, eu mesmo. Fui lá no aparelho, faz em mim a ressonância funcional, vamos ver o que está acontecendo. E aí, surpreendentemente, em azul, sou eu respondendo às tarefas que me pediram na ressonância funcional. O que é ressonância funcional? Eu era solicitado. Qual cor é essa? Eu tinha que responder sem mexer muito a boca, que senão você dá artefato no exame, então você tem que falar azul, amarelo. Já não é confortável, meu nariz ele é levemente avantajado, então já é uma super apertada, tinha que ver o espelho, o vesgo, porque estava muito perto, então já é um exame bem desconfortável. Aí pediam para eu ver qual figura é essa, é uma casa, uma árvore, um cachorro, e contar de 1 até 10. Esse é o meu teste de linguagem. Aí eu pergunto, isso para vocês da linguagem é importante? Você é obrigado a falar. Mas se eu for fazer um teste no Tiago, digamos que eu vou operar o Tiago, o que é importante na linguagem dele? Interpretação, elaboração de raciocínio, de juízo. Isso são métodos avançados de linguagem. Então eu pedi para a minha radiologista para que ela me mostrasse uma ressonância com tumor cerebral. E essa é a minha ativação em amarelo biparietal, ou seja, uma área práxica, uma área biparietal. Porque se eu não conseguir trabalhar depois e ver uma ressonância funcional, meus filhos morrem de fome, certo? Aí eu vou ter que fazer radioterapia. Isso não... Rodrigo, estou pegando pesado com você, hein? Então, assim, a linguagem ela é extremamente complexa e ainda hoje os métodos avançados de imagem para a ressonância funcional não são suficientes. Outro dado que é importante que a gente tem que entender é que esses tumores são heterogêneos. Então você tem clusters ou células clonais que jogam clusters de células distintas. Por que eu mostrei aquele exame inicial daquela ressonância com mapa de colina, ADC e perfusão? Porque isso é importante para nós do ponto de vista de biópsia. Digamos que o Dr. Matias queira fazer uma biópsia estereotáxica.
Onde ele vai biopsiar? A primeira coisa que ele vai ver é segurança. Ele não vai biopsiar uma região muito eloquente, ou se for, ele tem que ir com muito cuidado de alguma via. Mas como é uma lesão extremamente heterogênea, a gente tem que ir na área mais agressiva, que é aquela área que eu mostrei para vocês. Usar os métodos avançados de imagem e ir no hotspot, que é o termo que a gente usa. Ele tem um hotspot aqui próximo ao tálamo, ali que você tem que biopsiar. Ali que você precisa ter essa análise. E muitas vezes o próprio planejamento do tratamento, digamos que você não vai remover toda a lesão, uma carcinomatose, o paciente está sintomático. Você remove essa área em hotspot, o Rodrigo vai irradiar uma boa parte da lesão, mas não toda a lesão, porque ele não vai irradiar o cérebro todo, ele vai atrás daqueles clusters mais agressivos naquele momento. E a biópsia, ela traz muitas limitações. Ela, primeiro, é uma amostra limitada. Então, nesse estudo foi interessante, porque o mesmo grupo, ele fazia biópsia estereotática e 3 dias depois eles operavam esse paciente. E mandavam o mesmo patologista rever essa lâmina. 40% de discrepância do diagnóstico. E oncologia sem diagnóstico, ela não funciona. Então, a gente tem que ter muito cuidado aonde biopsiar, aonde enviar o material, aonde ser mais agressivo na sua cirurgia. Como estratégia de planejamento cirúrgico, todas são importantes. Anatomia, microcirurgia, navegação, ultrassom, cirurgia acordado, ressonância intra-op, LIT, Laser Interstitial Thermotherapy. Mas esse aqui é fundamental, monitoramento neurofisiológico intraoperatório, que é esse que vai manter a qualidade de vida do seu paciente. Isso já foi provado. Pacientes que fazem monitoramento neurofisiológico intraoperatório, esse é um estudo do Dufault com Mitchell-Berger, mostrou que eles vivem muito mais e com qualidade de vida, mesmo em áreas eloquentes. Então, o monitoramento é imprescindível. Se você vai operar um tumor próximo à área eloquente, não tem como operá-lo sem esse paciente estar monitorado. Como fazer esse monitoramento também é importante, que é muito comum. O convênio manda o fisiologista X, que não sabe o que está fazendo, ele não sabe como você opera, ele não sabe como você usa. Você tem várias opções de monitoramento, caneta bipolar ou monopolar, cada um com um tipo de espraiamento. Existe aspirador, estimulador, que é o que a gente usa, ou caneta monopolar. Eu gosto de usar isso aqui, o monopolar com caneta aspiração estimulador. Porque o monopolar, ele funciona como um Penfield. Então você vai dissecando com a caneta estimuladora. O aspirador nem se fala, você está aspirando o tumor e estimulando. Isso dá um real-time monitoring, ou seja, está tirando o tumor, tendo monitoramento contínuo adequado. Então esse é um exemplo, e você usa uma mão só, essa caneta aspiradora, uma lesão muito próxima ao trato córtico-espinal e o arqueado, o paciente está acordado, a gente está fazendo teste de linguagem, motor contínuo e remove essa área mais crítica, próxima à cápsula interna. Uma simples biópsia, muitas vezes você precisa monitorar. Você precisa fazer uma biópsia, como nesse caso, de uma lesão ao lado do trato córtico-espinal, certo? Com uma área de captação, a gente não pode entrar no ventrículo, tem que ir entre o ventrículo e o trato para chegar nessa lesão. Como que você faz? Você usa o sistema de navegação e cada centímetro e continuamente você vai estimulando a própria caneta. Mas como estimula a própria caneta? Se você faz o método monopolar, que a gente até publicou 250 a 500 Hz, você consegue fazer um cálculo de 1 mA para 1 centímetro. Você coloca, 1 para 1 milímetro. 10 mA equivale a 1 centímetro de distância da ponta da agulha. Então você tem uma segurança de 1 centímetro ao redor. 15 mA, 1,5. 20 mA, 2 centímetros. Então, você trabalha com uma margem de segurança adequada. Isso para biossegurança. Em contrapartida, a gente usa outras ferramentas para avaliar o grau de ressecção intraoperatória. A era do cirurgião olhar no microscópio e falar tirei tudo não existe mais. Quais são essas ferramentas? Ultrassom, excelente ferramenta. Você põe o ultrassom, avalia. É barato, tem em todo o centro cirúrgico, é obrigatório o centro cirúrgico ter ultrassom. 5-ala é uma outra ferramenta boa, muda a luz do microscópio. Avalia a fluoresceína dentro das células tumorais. Ressonância intraoperatória, também, todo mundo sabe ver ressonância, você faz a ressonância durante a cirurgia e você consegue ter uma ressecção satisfatória. É óbvio que esse é o sonho do neurocirurgião, é a Brain Suite, a Ferrari na garagem do neurocirurgião, você queria ter essa sala para operar em todos os lugares, isso é a sala do MD Anderson, a gente sabe que isso é inviável. Vou contar uma breve história para vocês. Quando eu encontrei o Ray Sawaya, que é um grande amigo meu, que é o chefe do MD Anderson,
Ele estava eufórico que ia ter a primeira Brain Suite do sul dos Estados Unidos, ia ser lá no MD Anderson. Ele tinha pago só $6 milhões. Ótimo. Quando vai funcionar, quero ir lá ver, tá, não, eu te aviso. Aí encontrei ele 2 anos depois, ele já estava pé da vida. Porque para instalar a ressonância no centro cirúrgico do MD Anderson, ele gastou mais $5 milhões. Por quê? Ele fechou a principal avenida de Houston, imagina você fechar, tá lá no Santa Catarina, fecha a Avenida Paulista, colocou um guindaste, quebrou a parede do 6º andar, a gente colocou um trilho de trem, a ressonância ela não se monta, ela já é montada. Ele entrou com a ressonância por um trilho, isso ficou 30 dias fechado, a Avenida Paulista, o Holcomb Street, lá no MD Anderson, acho que vocês conhecem onde é. Ficou fechado, só que aí não aguentava o peso. Aí ele teve que ir lá no -4, quebrar todo o MD Anderson, subir uma viga para que a sala não desabasse. E tudo isso custou $5 milhões. Então é uma brincadeira, obviamente, cara. A solução que a gente tem em alguns hospitais aqui no Brasil, no Rio, uns 3 hospitais aqui em São Paulo, é a Next Door, é a sala anexa. Ou seja, você faz o procedimento, aqui está o exame acontecendo, faz 600 exames por mês e faz 3, 4 cirurgias por mês. Você vai com o seu paciente e volta, ou seja, a maca ela desliza, faz e volta. É a melhor solução. Mas por que eu mostro isso? Porque às vezes você pode fazer um conceito de ressonância transoperatória, como o nosso colega Ramina publicou há um tempo atrás. Ele acabou a cirurgia, ele desce com o paciente na ressonância, vai pegar lá o elevador, faz o exame, olhou, estou satisfeito, não, tem tumor, volta e começa a cirurgia de novo. O conceito qual que é o custo dele operacional? O CD, para ele renavegar o caso dele, só. O único custo que ele tem. É óbvio que o operacional disso tudo não é simples, o centro cirúrgico fica parado o dia inteiro para você fazer essa logística. Isso é uma ressonância transoperatória, certo? Então a gente vê casos aqui ilustrativos interessantes, como nesse caso que ele tinha um pouquinho de doença residual e depois da cirurgia. A grande vantagem é que você corrige shifts da navegação. Então você faz a ressonância, pode renavegar, como nesse caso. Por que o navegador? Para que serve o neuronavegador? Para fazer craniotomia pequena, para isso. O neuronavegador ele não serve para você identificar onde está a lesão, na profundidade. Olha nesse caso, por exemplo, o shift tem quase 2 centímetros de desvio. Você abre ventrículo, o cérebro murcha, vamos falar assim, dessa forma. Então é muito difícil você usar essa ferramenta, a qual todos usam em todas as cirurgias, a qual eu mesmo, inclusive, para fazer uma craniotomia pequena. Como o caso ilustrativo que eu mostrei para vocês, você consegue adiantar o vídeo, não? Isso é só para mostrar que a gente usa essa ferramenta para identificar o giro, e lá embaixo, você consegue rodar ele? Não, né? Mais para frente? Não, então deixa. A gente faz uma ressecção em bloco, aqui é o giro motor, aqui é o giro sensitivo, a gente tira tudo atrás do sensitivo e usa a caneta para dissecar o trato. Ótimo, aí você é uma paciente que estava assintomática, teve uma crise convulsiva, faz a ressonância intraoperatória, fantástico, era desse caso aqui, sabia que essa era uma área crítica e também eu não tinha entendimento de como que estava o giro motor e sensitivo, a lesão está envolvida ou não. Aí você faz a ressecção e a ressonância intraoperatória mostra um resíduo no giro sensitivo. Aí algum gênio da lâmpada fala, não, mas existe a plasticidade neuronal. Existe? Essa é o maior ponto de interrogação da neuro-oncologia moderna. Plasticidade neuronal. Primeiro, como está a paciente? Sem sintomas. Ela está, no caso, monitorada, potencial evocado sensitivo, grid motor sensitivo. Vamos tentar tirar. Às vezes essa é uma área disfuncional do giro sensitivo. Ótimo. Começamos aqui pela parte mais medial, que é melhor trabalhar na perna que na mão, né? A mão é mais importante. Começamos a remover. Fantástico, aqui a fisiologista, olha, a paciente perdeu 50% da sensibilidade da perna, então vamos parar a cirurgia. Detalhe, uma ressecção boa, sobrou um resíduo no giro sensitivo, paciente muito bem, só que ela é modelo, e ela perdeu a própria percepção, então ela ficou com uma marcha claudicante. Até que ponto o meu desejo de uma gross total resection, ele é importante para esse paciente, para a qualidade de vida dela. Então é um questionamento que a gente tem que se fazer em todo momento, durante toda a cirurgia. E quando você tem situações como essa, com essas ferramentas, ressonância intraoperatória,
ultrassom intraoperatório 5 alas, fala, vamos além ou paramos? Na minha experiência, com lesões em áreas puramente eloquentes, a gente tem novos déficits em 30% dos casos. Então, às vezes, você tem que entender, interpretar e trabalhar da melhor forma possível. Que é só para mostrar que o ultrassom, de todas as suas maneiras, ele é interessante, é uma ferramenta muito barata, desde o iPhone ultrassom, que já tem, até máquinas que tem no centro cirúrgico, máquinas mais modernas, e dá uma visão boa. Se você olhar como que é esse paciente, que está a foice, que está o tumor, aqui é o tumor entrando no corpo caloso, você faz a ressecção, sobrou a doença do corpo caloso, você amplia a ressecção até a doença do corpo caloso. E aqui um caso ilustrativo que a gente fez com esse paciente acordado. Tinha 2 hotspots, uma recidiva de um GBM, ressonância funcional, tratografia mostrando que o fascículo arqueado, a lesão estava dentro ou muito próximo do fascículo arqueado e 1 centímetro do trato córtico espinal. E a gente vai atestando com ela acordada. Você vai testando em cada centímetro? Não, eu testo na profundidade. Quando chegou nesse ponto, mapeamento positivo de linguagem. A gente faz ultrassom, cavidade cirúrgica, tive aqui o plexo coroide do outro lado, a foice e a lesão ao redor, sobrou um rim residual do tumor. E faz a ressonância intraoperatória, sobrou um rim residual do tumor, que a gente não pode ir mais além. Isso é só para mostrar que o ultrassom, ele dá um tipo de informação barata, de graça e interessante se você sabe usá-lo. Quando a gente fala em linguagem, é fundamental a gente entender um pouquinho de neurolinguística. A linguagem primária, motora e a linguagem assistiva, ela vai muito mais além de Wernicke e Broca. Existe uma variação individual dependendo da tarefa que esse paciente executa, para contar, para nomear e assim por diante. Você tem ativação de outras áreas além de Broca e de Wernicke. Quando a gente vai para a profundidade, existem vários tratos importantes. Fascículo arqueado, longitudinal superior, IFOF, uncinado, cada um com uma função cognitiva. Tudo isso nas fibras brancas. Quando a gente junta os dois, fala, meu Deus, não posso operar nada, tudo é eloquente, tudo é importante. O que eu consigo operar olhando o cérebro de lado? Tudo é fundamental. Então você precisa mapear esse paciente da melhor forma possível. Como que a gente faz isso? Primeiro a gente entende o paciente, clínica é soberana. Então a gente faz um Fast Track Neuropsychological Test, um teste rápido. Não adianta fazer teste de Boston que dura 8 horas, quem que aguenta? Está com tumor cerebral, dor de cabeça, fica lá 8 horas fazendo um teste. Então a gente criou um teste rápido, que eu tenho uma aluna de doutorado que vai defender em breve, que ele faz em 40 minutos com as principais funções que a gente consegue testar na cirurgia. Isso evita que a gente entenda o paciente e evita falso positivo. Se ele já tem um déficit da memória visual, se o teste tem um déficit da memória visual, não é um teste positivo intraoperatório, isso já é um déficit do paciente, então a gente tem que entender isso. Então isso é um exemplo de uma lesão de um músico, entender a clínica do doente. Qual que é a clínica desse doente? Ele é um músico, teve uma crise convulsiva, depois ele ficou hemiparético e sem falar por 2 dias. Então a gente mapeia a área motora, identifica a área motora e sensitiva, identifica a lesão, faz a ressecção, testando ele de uma forma específica para ele. A gente vai testando. Nesse ponto, a linguagem dele normal, ele erra a nota, ele é um profissional. Por que ele errou a nota? Então a gente, exatamente nesse ponto, no final do tumor, na projeção do arqueado, ele tinha uma dificuldade para tocar a sua música, mas não para falar. A gente parou a ressecção cirúrgica. Então, somando os métodos intraoperatórios de imagem com uma cirurgia monitorada, seja ela por monitoramento motor ou acordado, você tem o conceito do Maximal Safe Resection. A gente publicou a experiência do MD Anderson com a ressonância intraoperatória, a Brain Suite, e foi interessante que a ressonância, ela ajudou a atingir um Gross Total Resection, uma ressecção bem radical, em 40% dos casos. E o teste intraoperatório limitou a ressecção devido ao mapeamento positivo em 40% dos casos. Ou seja, um equilíbrio muito bom entre as duas metodologias. Na nossa experiência com a sala ao lado, a gente tem resultados similares, ou seja, independente da forma que você usa a ressonância, isso é importante. Esse é um outro caso
ilustrativo, a qual você vê a importância de todos os métodos. Essa área com um mapa de colina mais aumentado, essa área que tem que ser removida, tentar remover toda a lesão, claro. A proximidade com o fascículo arqueado, com o trato córtico espinal. Você clica na imagem? Clica nela, não está indo? Bom, ele estava explicando para a gente como que faz cerveja, ele é engenheiro agrônomo. Então eu vou guardar a receita só para mim. Morra de inveja, Thiago. Que ele explicava passo a passo de como usar todos os ingredientes e fazer uma cerveja domiciliar. Ah, agora foi. Vou comentar? Não vou deixar o segredo para mim, não dá para escutar nada mesmo. O que é interessante? Ó? Olha o shift desse paciente. Chegamos no ventrículo, está saindo líquor, tiramos toda a lesão. Chegamos no ventrículo, a lesão ia até o ventrículo, transfere ele para a ressonância intraoperatória, boa ressecção à esquerda, doença residual. A gente não conseguia ver. Volta para a cirurgia e amplia essa ressecção da forma mais segura possível. A grande vantagem de operar o paciente acordado é que esse é o pós-operatório imediato, ele está acordado, então ele não precisa ficar 5 dias no hospital, 7 dias no hospital, ele fica em condição de alta depois de 2 a 3 dias. Fica um dia na UTI, mais 1 ou 2 dias no quarto, ele pode sair de alta. Esse outro caso interessante é a direita. Por que operar a direita? Clínica do paciente. Se o paciente ele já tinha feito uma cirurgia com um colega, ele é um técnico de computador, não conseguia programar mais computador, então a gente fez o nosso teste, viu os hobbies do paciente, o que a gente podia testar além dos testes convencionais de linguagem, e ele conseguia completar o cubo mágico em 5 minutos. Então a gente ia testando, ele ia fazendo do lado, a gente tinha esse cálculo do tempo para ele completar o cubo mágico, ele foi explicando para nós como fazer isso, e em 5 minutos ele completou o cubo mágico, me deixando extremamente decepcionado, que eu só consigo fazer um lado até hoje com 46 anos de idade. Mas cada um, alguém já completou o cubo mágico aqui? Então, eu só consigo fazer um lado, infelizmente. Com uma boa ressecção. Um outro, só para finalizar, sei que eu tenho um tempo curto, existe papel da cirurgia para uma reoperação? Sim, claro, isso tem que ser sempre discutido com a equipe multidisciplinar, mas em uma condição, sempre antes do bevacizumab. Então, se o seu paciente tem uma recidiva, você vai analisar essa recidiva, vai ver se ela não é uma pseudoprogressão, se tem uma captação quente ou fria, que ciclo ele está do T-modal, se está no período de processo inflamatório, se está dentro do primeiro ano de tratamento ou no segundo ano de tratamento, se tem algum efeito radioterápico precoce ou tardio, se é uma radionecrose, e você avalia o papel de uma reabordagem. A reoperação a qual você indica, ela tem que ser sempre visando um gross total resection. Você reoperar para tirar um pedacinho do tumor não tem papel oncológico. Então, se você vislumbra uma ressecção completa, ótimo, reopere. A não ser que você queira um novo material. Se você quiser mandar esse material para o Foundation, fazer testes poligênicos, você pode eventualmente fazer esse tipo de estratégia terapêutica. Então a gente conclui que é importante entender áreas eloquentes, entender a clínica do paciente e usar todas as ferramentas que você dispõe no seu serviço. Fazer tratamentos individuais, ou seja, a medicina de precisão, ela chegou à neurocirurgia. Não adianta você protocolar tudo. Você tem que entender o seu paciente, o que ele faz no dia a dia, como ele consegue voltar para suas atividades diárias o mais precoce possível. Fazendo testes individuais, você torna a sua cirurgia mais segura, mas eventualmente menos agressiva. E para mim o conceito de maximal safe resection é quando você junta a ressonância intraoperatória ou 5-ala ou ultrassom, ou seja, métodos de imagem intraoperatórios com o monitoramento neurofisiológico intraoperatório. Para quem tem interesse, a gente tem uma pós-graduação integrada multidisciplinar anual no CIRI, tem ex-alunos aqui que usufruem até hoje dos benefícios desse aprendizado, vai de março até dezembro, tem inscrições abertas para 2020, e toda a equipe multidisciplinar em neuro-oncologia, ela faz parte da coordenação desse grupo. E convidá-los também para o terceiro SNOLA em 2020, que vai ser em Buenos Aires, se a Argentina não entrar em erupção, certo? Em agosto, de 20 a 22,
A gente já tem a presença desses palestrantes e mais 4 ou 5 que não estão aqui, entre eles Roger Stupp, Susan Cheng, Priscila Brastianos, Raymond Sawaya, Prabhu, Paul Brown, radioterapeuta, que você conhece bem, e o nosso colega radioterapeuta Fábio Ione Moraes, que também é outra radioterapeuta que está se destacando bastante aí mundo afora. Obrigado pela atenção de todos. Obrigado, Dr. Marcos. Tomara que não aconteça igual a final da Libertadores, né, que tem que mudar de última hora. Mas agora eu quero convidar o Dr. Rodrigo Henriot. O Dr. Rodrigo Henriot é radioterapeuta do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, com uma experiência muito grande em neuroradioterapia. Interessante. Vamos lá? Por favor, Rodrigo. Obrigado, Thiago. Bom, boa noite a todos. Gosto do Thiago, que ele é bem raiz mesmo, é radioterapeuta, né? Radio-oncologista, né? Mas a gente vai falar da parte do que houve ao longo desse ano, né? Nos eventos que estiveram aí pelo mundo. Basicamente a gente vai concentrar um pouco do que aconteceu na ESTRO, que é o Congresso Europeu do começo do ano, e a ASTRO, que é do final do ano. Todo ano basicamente é assim. Só levantando os dados, né? A gente vê que as incidências de tumores nos Estados Unidos agora em 2019, tumores do sistema nervoso central não aparecem, mas eles representam uma importante causa de morte, competindo com outros bem mais frequentes. Ou seja, esse é o nosso desafio, é uma lesão, um tipo de lesão extremamente letal. Se o Marcos foi um resiliente, né, que em 2000 tinha 6 meses de expectativa mediana de vida, a gente volta no tempo e era mais ou menos como o pulmão era há uns 10 anos. Quer dizer, ninguém queria fazer oncologia de pulmão porque era um desastre. Hoje é uma revolução. Então, eu acredito que, apesar de os glioblastomas, gliomas de alto grau serem os nossos Highlanders, que a gente inventa, eles continuam se sobressaindo, mas eu acho que a gente ainda vai encontrar uma direção para eles. Mas, no momento, o que tem é isto. Quer dizer, as 3 disciplinas em conjunto, e aí a gente reforça sempre multidisciplinariedade, precisam dar o melhor de si para a contribuição final, porque senão não acontece. Radioterapia, isso é um levantamento da Agência Internacional de Energia Atômica, fez um papel da radioterapia mundial, de todas as patologias levantadas, qual é o percentual em que em algum momento vai precisar de radioterapia. O sistema nervoso central tem 92% das vezes vai precisar de radioterapia, quer seja um tratamento imediato, na recidiva, enfim, ou de forma paliativa. Muito do que a gente vê hoje em dia é máquina. Não, máquina hoje é commodity. Basicamente só tem 2 fabricantes mundiais de máquinas de radioterapia e a tecnologia que elas podem atingir é muito parecida entre si. Máquina é commodity. A questão é o que você consegue fazer com a máquina. Muitos de vocês não vão lembrar, mas eu me lembro do Ayrton Senna, em Mônaco, quando ele se projetou pilotando uma Toleman, no circuito que é um dos mais desafiadores do mundo, chovendo, e que ele quase venceu com uma equipe desconhecida, a Toleman, até que o fiscal de prova, lá, o diretor de prova, resolveu interromper para ele não ultrapassar o Alain Prost. Mostrou que máquina é legal, ele só foi campeão quando teve máquina, mas sem equipe não acontece nada. Então, quando vocês ouvirem falar de máquina, todas elas estão disponíveis no Brasil, têm as suas características, é só alinhar com o departamento com os quais vocês trabalham o tipo de tecnologia que se utiliza. Para a radioterapia, já que o Thiago vem chorando as pitangas aqui, que só tinha um quartinho, que não sei o quê, isso aqui é o que teve de apresentação na ESTRO inteira. Quase 300 apresentações no global. Pôster, apresentação tema livre, plenária, Grand Rounds, 11. Na ASTRO, que é o maior evento, é triplo disso aqui, 45 apresentações. Então, o que a gente viu são basicamente os artigos de padrões de recidiva do glioblastoma, quer dizer, será que aumentar o campo é interessante? Será que aumentar a dose? Onde é que falha o glioblastoma?
Então, as apresentações mais interessantes, Radiomics, que ainda é algo difícil da gente traduzir, mas basicamente tentar, com métodos de inteligência artificial, tentar predizer algumas coisas do comportamento da lesão. Multiforme do glioblastoma significa tem um monte de glioblastoma diferente que a gente não sabe como vai se comportar, como vai tratar, põe no mesmo saco de glioblastoma multiforme. Então não, existem alguns trabalhos de radiomics tentando identificar, inclusive por imagem, eventualmente só com ressonância e fat patch, para tentar diferenciar características, inclusive de risco de recidiva, e dirigir o tratamento para essas áreas. Radioterapia intraoperatória. Dessas da Astro, delineamento, quer dizer, voltamos à sala de estudo, né, gente? Vamos reaprender como é que o radioterapeuta tem que delinear essas lesões de alto grau. Também com Deep Learning, perfil genômico para tentar predizer que tipo de tratamento para cada um, o Tumor Treating Field, isolado ou já com radioquímio, e nomogramas de falha, inclusive delineamento e genômico. Então, a gente deu alguns passos para trás. Nós tivemos só não foram nem 2 estudos fase 3, mas 2 reanálises de estudo fase 3 apresentados. Então, da Estro, que a gente vai apresentar primeiro, o do Radiomics, que é o Spectroglial, que já é uma subanálise, né, desse fase 3, com 83 pacientes, glioblastoma com Radiomics e predição do padrão de falha. No final das contas, eles conseguiram identificar das 116 características, 18 com potencial significância. Significa, pega a ressonância, pode ser um Tesla e meio, 3 Tesla, faz perfusão, difusão, espectroscopia, enfim, e o computador analisa isto. E ele vai dar padrões de risco de falha para você concentrar o seu delineamento nestas áreas. Ou, eventualmente, concentrar a cirurgia para essas áreas. Potencial significância é assim, vamos ver o que ainda dá. Ninguém sabe o que isso vai virar. Este outro é rádio concomitante com o bevacizumab Não, esse aqui ainda é concomitante e adjuvante para radioterapia hipofracionada. É um estudo japonês, 25 pacientes, 15 deles com metilação. E os que tinham metilação, eles faziam uma dose mais baixa, e os que não tinham, eles faziam uma dose mais alta. O japonês às vezes tem umas coisas meio diferentes, mas vamos ver o que sai disso. Radioterapia 5 semanas após a craniotomia, mais temozolomida, seguido de temozolomida com beva em 12 ciclos. O endpoint primário era sobrevida global, secundário sobrevida livre de progressão e livre de radionecrose. Global, apesar de não ter sido atingido com a adição de bevacizumab, não foi estatisticamente diferente. Sobrevida livre de progressão foi estatisticamente diferente, e a gente fica se perguntando se o bevacizumab não é um supercorticoide que só vai atrapalhar a nossa avaliação dos critérios de recidiva pela ressonância. Sobrevida livre de radionecrose, a mesma coisa, por imagem, não clinicamente. Em 18 meses, 40% dos pacientes nos 2 braços estavam com sobrevida livre de radionecrose. Então, o que se entende é que realmente o bevacizumab não trouxe benefício de sobrevida global, e isso teve um outro estudo apresentado que foi rádio isolada, mais rádio e bevacizumab versus bevacizumab somente, que não mostrou diferença em sobrevida global e uma tendência de melhor qualidade de vida no grupo bevacizumab. Mas, de novo, talvez como um supercorticoide. Este é o impacto de sobrevida no tempo entre a cirurgia e a quimio-rádio. Então, o conceito que o neurocirurgião tem, o tempo de duplicação fica entre 15 e 17 dias. Vamos correr com a radioterapia logo após a cirurgia, porque é imprescindível que isso aconteça. 2 estudos já haviam sido publicados, avaliando que quem começou o tratamento com menos de 21 dias teve um desfecho pior. E o segundo estudo, com menos de 24 dias, teve um desfecho pior. Então, eles reavaliaram isto,
foi um retrospectivo com mais de 200 pacientes, e o que eles viram foi o intervalo sobrevida global e livre de progressão de acordo com o intervalo da cirurgia para o início da radioquimioterapia. Curiosamente, 4 semanas ou menos de 4 semanas, entre 4 e 6 semanas, mais do que 6 semanas. Quem fez a radioquímio mais de 6 semanas versus com menos de 6 semanas, impacto em sobrevida livre de progressão, impacto em sobrevida global. Então, o que eles recomendam é 5 semanas entre a cirurgia e a radioterapia. Pelo menos dá tempo de pedir autorização para o convênio, pedir a ressonância de planejamento, pedir a tomografia de planejamento, fazer a máscara, delinear, pronto, afrouxou o nó da corda no pescoço do radioterapeuta. Um outro estudo, padrões em relação a padrões de cuidado, tratamento no idoso. A gente eventualmente vê famílias que trazem os seus pacientes, os seus familiares com mais de 65, 70 anos de idade, com glioblastoma, e fala assim, não, é melhor não fazer nada, já é mais idoso, eu só vou judiar dele, né? Então o que eles fizeram foi, isso é um estudo israelense, 200 pacientes com GBM acima de 65 anos, e avaliaram a sobrevida global mediana por tratamento. Quem só fez a rádio? Só o temodal. Agora, a combinação de rádio e temodal foi estatisticamente significativa, inclusive para quem não havia sido operado. Então, ter pena é uma questão dos galináceos e tudo. A gente tem que ter comiseração humana, de respeitar os interesses pessoais, mas os dados científicos convergem para isto. Quem é bem tratado, independente da idade, tem uma perspectiva melhor. Para isso precisa de cirurgia, quimio e radioterapia. A omissão da radioterapia promoveu uma redução de sobrevida global com hazard ratio de 1,5. Quem tinha o MGMT metilado teve um benefício com a adição do temozolomida, e o performance status do pós-operatório. Quem sair do pós-operatório com performance status ruim foi bem pior para isto. Uso do FAT-PET, né, que é uma proteína de ativação de fibroblasto associado ao PET, ou com galho 68, ou com alguns outros produtos, para delineamento. O que a gente vê quando tem uma lesãozinha redondinha lá, um glioblastoma faz a biópsia? É uma bolinha redondinha. Ali é um trato. E o que eles viram com o FAT-PET é que havia uma modificação. Eles deram deram planejamentos de glioblastoma para profissionais, 14 pacientes prospectivos, delineados com e sem o FAT-PET, os GTVs, né, que é o volume alvo residual, delineado pela ressonância, um volume mediano de 33, e quando se delineou pelo FAT-PET, quase 50 ml. Era maior e tinha uma forma diferente daquela forma original. Então, a adição do FAT-PET acrescentou um volume e eles ainda estão em segmento para ver se isso vai ter algum impacto na falha local, sobrevida livre de progressão e sobrevida global. Um dos últimos, se não me engano, dessa série, ainda da Estro, tratamento dos pacientes idosos, também. Não, isso aqui foi a mesma coisa. Peraí, não. Esse foi o alemão. Não, é a mesma coisa, ok. E o resultado para os idosos, sim, eles fizeram, isso aqui foi da UCLA, a mesma história, pacientes com mais de 70 anos, mas eles gastaram um tempo impressionante para juntar 94 pacientes idosos. O que eles viram é que havia uma linha do tempo, até 97, uma performance, depois disso, outra performance. E o que viram foi, de acordo com o tratamento, sobrevida global, trimodalidade. 34% dos pacientes eles conseguiram fazer essa trimodalidade, uma sobrevida global de 11,2 meses. Só cirurgia mais rádio e químio, somente a rádio. Não houve diferença da trimodalidade com a cirurgia mais rádio. Desculpe, viu, Tiago, mas não houve diferença entre radioquímio e cirurgia radioquímio ou cirurgia e rádio, pelo menos não estatisticamente, uma tendência, mas não estatisticamente significativo, mas para as outras modalidades, em relação à trimodalidade, sim.
Então, Marcos, seu emprego está garantido, o alimento das crianças está de pé, este continua sendo o melhor resultado. O TTF, Tumor Treating Field, já tem um estudo prospectivo que mostrou ganho de sobrevida global, e agora o que se estuda é a combinação da rádio e temozolomida com o TTF, e não sequencial, e sim concomitante. Por quê? TTF é colocar uns eletrodos, tem que ficar pelo menos 18 horas ou 20 horas, né, desejável, e aquilo cria um campo magnético. Isso muda o perfil de reparo celular e de progressão. E o que eles estão avaliando é que o uso sequencial muda também o padrão de recidiva quando se usa o treating field. Ele sai daquela zona central de alto risco e vai para a zona periférica. Então o que eles querem agora é avaliar se combinar os três, tudo de uma vez, reduz esse tipo de falha marginal que o TTF pode promover. O endpoint primário para esse estudo foi toxicidade e o secundário sobrevida global e livre de progressão. 10 pacientes ainda, o perfil de toxicidade foi absolutamente similar. Então eles estão seguindo o segmento, né, estão acompanhando o segmento desses pacientes para ver se vai haver algum impacto sobre vida global e livre de progressão. Já no outro continente, nos Estados Unidos, da Astro, também o efeito das modificações da lesão durante a radioterapia e se isso tem impacto. Nós já publicamos, nós fizemos um estudo sequencial, Thiago participou também, com 24 pacientes, em que a gente fazia uma ressonância no meio do tratamento. 15 dias, STUP clássico, 15 dias de tratamento, metade do tratamento, 15 aplicações, a gente fazia uma ressonância. 18% das vezes nós tivemos modificação da nossa conduta. Ou a gente teve que redesenhar, ou a lesão tinha progredido em relação à ressonância original. E aí, bom, o que nós vamos fazer com isso? Quem mandou você pedir a ressonância? Agora se vira, né? Então, criou realmente um problema para a gente, nós publicamos isso, e surpreendentemente na Astro deste ano, também foi feito um estudo, comparando boost com próton ou fóton, mas eles faziam uma ressonância na metade do tratamento. Dava uma média de 25 dias da ressonância de planejamento para a ressonância de segmento. E o que se viu é que 83% dos pacientes tinham uma modificação no volume-alvo. Redução de 6,5% da cobertura. Nem sempre modificação quer dizer que você vai ter que mudar seu plano. Pode ser que mudou um pouquinho, se acomodou, cresceu ali, enfim, mas está dentro do volume-alvo, ok, toca em frente. 6,5% da cobertura e um quarto dos pacientes com redução acima de 10% da cobertura. Quer dizer, isto é emergencial para a mudança do seu volume de tratamento. Você está deixando uma área fora de tratamento. Um outro estudo que eu resolvi, que ainda era muito imaturo, eles faziam com 10 frações e com 20 frações. E achou uma variação aproximada de 10%. Nosso estudo foi 18%, e aí talvez tenha o impacto da cirurgia. Nesse meio tempo, o hospital fez algumas mudanças e nós ficamos com uma equipe neurocirúrgica mais enxuta. Reduziu o número, o percentual de modificações de replanejamento. Talvez uma conversa mais alinhada dos neurocirurgiões com a radioterapia, enfim, talvez tenha mudado um pouco esse comportamento em relação ao neurocirurgião que vai e opera, encaminha para a rádio, mas não participa, né, desse procedimento multidisciplinar. Um deles, nos Estados Unidos, a radioterapia intraoperatória para o glioblastoma, é um estudo conduzido na Alemanha, China e Peru. Nós entramos também esse ano, a partir do próximo ano a gente já vai estar nesse estudo, que é um prospectivo fase 3, mas eles já apresentaram os dados preliminares, com 51 pacientes operados, aqui é um escalonamento de doses, 10, 20, 30 e 40, seguidos de cirurgia mais intraoperatória, seguidos de STUP clássico, rádio e químio, esse é o IntraGo, que já é um fase 3, está ongoing, com uma sobrevida global interessante de 18 meses, maior do que o que a gente vê usualmente dos seus 12 a 15 meses numa primeira abordagem, lembrando que é multi-institucional, então a gente já contempla algumas alterações de performance das diferentes instituições, com uma sobrevida livre de progressão mediana de quase 12 meses, o que é bem interessante para isso. Recidiva local mediana de 16 meses
e uma taxa de radionecrose de 7% grau 1, 17 grau 3, nenhuma letal, graças ao bom pai. Então esse foi o estudo que foi apresentado. Basicamente o equipamento que fica no centro cirúrgico, ele é portátil, então tem aquela história de mover tudo, não precisa de radioproteção adicional, você faz a ressecção, avalia no intraoperatório as margens, já coloca o aplicador de intraoperatório e já trata na hora. Isso foi publicado na sequência, então no finalzinho do ano, já, apesar de estar impresso, mas ele já está seguindo para publicação, que é essa parcial que foi apresentada. E dos artigos publicados esse ano, talvez um dos interesses, né, tenha sido esse do bevacizumab. Então, 161 pacientes agora em 2019, tratados com cirurgia radioquímica recidivados, RANO e se suspeita o FET-PET, e 2 grupos de reirradiação. Um grupo com rádio e bevacizumab e outro grupo só radioterapia. É diferente daquele que a gente falou que era rádio e beva, somente beva. Então, sobrevida livre de radionecrose com edema sintomático, o uso concomitante de bevacizumab na reirradiação foi favorável, e sobrevida livre de radionecrose por imagem, mesmo que assintomático, foi ainda mais surpreendente. Na avaliação multivariada, o que a gente viu basicamente é que o único fator de impacto é usar ou não usar bevacizumab junto com a reirradiação. Fácil quando é a Alemanha, porque lá eles têm bevacizumab quando você quiser. Tenta fazer isso aqui no Brasil. E se a gente tem algum take-home, é que poucos avanços apresentados em 2009, mas calma, nós estamos fazendo um freio de arrumação. A gente deu uma paradinha para reestruturar algumas coisas e os avanços virão. O TTF está sendo promissor no uso concomitante, Radiomics, Deep Learning e o FET-PET para aprimorar o delineamento, quer dizer, isso ainda pode ter impacto. Beva em conjunto com reirradiação reduz a toxicidade, e a intraoperatória que estava abrindo mundialmente um fase 3, vamos ver também qual vai ser o impacto em sobrevida global. De repente a gente faz um X-tudo aqui, vai que isso acrescente um pouco mais de sobrevida. Era isso, obrigado. Obrigado, Rodrigo. Vou trocar as apresentações e na parte da oncologia propriamente dita, dos tratamentos sistêmicos, temos algumas coisas que são importantes e empolgantes. Nada que tenha mudado a prática propriamente dita e muito pelo sistema que a gente funciona. Acho que talvez, e eu vou apresentar os dados que a gente tem mais interessantes, são de terapia-alvo para doença recidivada, as famosas, não sei o quanto vocês estão acostumados a isso, mas agora na oncologia existe muito a indicação agnóstica do tumor. Basicamente você indica uma terapia baseada nas mutações e não qual tumor você está tratando, e na neuro-oncologia isso é uma realidade. Esses são meus conflitos de interesse. Começo com um trial que eu achei bastante interessante, apesar das dificuldades que ele teve para ser feito, porque ele é aplicável de imediato. O problema é saber para quem. Trial alemão, em que os pacientes eram randomizados, na verdade eles eram incluídos se eles apresentassem uma metilação do MGMT. E como vocês lembram, metilação de MGMT é muito importante, porque para nós ela é uma das vias de reparo das deficiências após o uso de alquilantes, de quebras de duplas cadeias de DNA. E isso é interessante por 2 motivos. Primeiro, se o meu MGMT está silenciado, teoricamente meus alquilantes fazem mais efeito. Teoricamente, porque por enquanto a gente tem isso como prognóstico e não preditivo de benefício do tratamento. E porque um dos grandes mecanismos de resistência aos alquilantes é um mecanismo que a gente chama de hipermutação secundária do tumor. O tumor acaba mutando as enzimas de reparo, como MSH2, MSH6, MSH2, e ele se torna um tumor hipermutado.
E isso, na imunoterapia oncológica hoje, é uma vedete. Teoricamente, tumores que têm mais mutações são tumores que são mais quentes e que podem responder à imunoterapia. Pelos trabalhos da doutora Mônica Hegel, desde 2005, a gente vê que o MGMT é sim um fator prognóstico. Pacientes que são metilados, eles têm um melhor prognóstico, independente se eles fazem uso de terapia quimioterápica ou associada à radioterapia ou só radioterapia, mas e isso elevava muito a sobrevida deles, mas não é preditivo. Mesmo pacientes que não eram metilados, eles tinham o benefício do uso da quimioterapia. Provavelmente esse é um problema porque a gente ainda não sabe quem é verdadeiramente metilado ou quem não é metilado. Então, hoje existem vários tipos de sequenciamento, scores, aí o CSF está tentando fazer um score próprio para a gente realmente saber quem é metilado e, consequentemente, poder utilizar isso como preditivo. E vocês veem, quem são os pacientes que são realmente metilados vão ser os pacientes que têm maior benefício. A gente olha que praticamente a sobrevida deles é o dobro dos pacientes não metilados. E a ideia dos alemães foi, que tal se a gente juntasse duas drogas alquilantes e, consequentemente, pudesse utilizar ao máximo essa quebra de cadeias e essa falha de reparação de quebra de cadeias. Então, basicamente, eles compararam um esquema STUP clássico de temozolomida, então, temozolomida associada à radioterapia de maneira contínua, seguido de 6 ciclos, com esquemas combinando lomustina e temozolomida em um esquema único, 6 doses no total associada à radioterapia. Vejam que a diferença é que não há concomitância de temozolomida com a radioterapia. E especificamente para pacientes MGMT metilados. E as sobrevidas são extremamente chamativas. Temos sobrevidas de 46 meses. Isso são 4 anos de sobrevida mediana desses pacientes, ou seja, metade desses pacientes estão vivos depois de 4 anos quando fazem a combinação. Interessante também notar que mesmo os pacientes que não fizeram a combinação, fizeram uso do esquema STUP clássico, conseguiram viver 30 meses. Se vocês forem lembrar, nós estamos falando de uma doença que no começo dos anos 2000, esses pacientes viviam 14 a 15 meses. Então agora a gente consegue saber quem vai se beneficiar, a gente consegue talvez extrapolar e, mais interessante ainda, são 2 drogas que já estão disponíveis para a gente. Não é tão mais tóxico, um pouquinho mais de náusea para pacientes que fizeram a combinação, mas principalmente a nossa preocupação de uso de 2 alquilantes é mielotoxicidade, não houve muita mielotoxicidade. Vantagens e problemas. Problemas. Foi um trial razoavelmente pequeno. Apesar de ser um trial fase 3, 100 e poucos pacientes, nem se compara com o que a gente tem de trials clássicos e, por isso, qualquer amostragem pode perder foice estatística. Então, por isso que ele não foi utilizado de imediato assim que publicado, mas foi publicado na Lancet, a segunda revista mais importante dentro da oncologia. Desculpa, dentro da medicina. Interessante porque agora a gente vai usar realmente o MGMT para guiar o nosso tratamento. A gente vai fazer um tratamento específico para quem é MGMT metilado, diferente do que a gente fez no passado, que a gente queria fazer um tratamento específico para quem era não metilado. Vocês podem lembrar dos trials, o Glaris trial que tentou utilizar irinotecan associado a bevacizumab junto com radioterapia. Mais interessante ainda, até vou voltar um pouquinho, há uma separação tardia das curvas. Olha que coisa interessante. Quando a gente olha de sobrevida livre de progressão, os pacientes vão progredindo ao mesmo tempo, só que uma parte destes pacientes não progride depois de um bom tempo. A gente não sabe muito bem o que é isso, mas se a gente lembrar dos trials de low-grade gliomas, essa separação também é tardia. Será que de alguma maneira a gente altera a molecular desse paciente? Será que a gente de alguma maneira muda alguma coisa utilizando a terapia combinada? A gente não sabe porque não houve análise molecular nesse estudo. E mais interessante ainda, pensando em Brasil, é um tratamento mais barato do que a utilização da temozolomida isolada, porque você não tem a concomitância. A concomitância é praticamente 50% do custo do tratamento. A partir do momento que você não tem a concomitância e substituir por uma droga que a gente tem desde a década de 70 e que custa em torno de 160, 200 reais, se eu não me engano, no Brasil, uma dose, talvez seja algo que a gente possa utilizar num sistema de saúde público em que dinheiro faz toda a diferença.
Um segundo estudo bastante interessante, aí a gente já vai para os gliomas grau 3, os astrocitomas anaplásicos e que não são codeletados, é o estudo apresentado na ASCO desse ano pelo Dr. Van den Bent, que é a atualização do Cattenom Trial. A atualização do Cattenom Trial, se vocês lembrarem, o Cattenom já vem sendo publicado, suas análises de interim há um bom tempo, basicamente pacientes, astrocitoma anaplásico, astrocitoma grau 3. Nessa época a gente ainda não definia baseado em mutação de IDH, então não era necessário ser IDH mutado, era simplesmente por microscopia esses pacientes. Eles eram randomizados para receber radioterapia ou radioterapia concomitante à temozolomida. E após essa primeira fase, eles eram novamente randomizados para não fazer nenhum outro tipo de adjuvância ou fazer adjuvância com temozolomida por 12 meses. Quando a gente olha, no fim das contas, a gente tem 4 braços. Pacientes que só fizeram radioterapia, pacientes que fizeram radioterapia e temozolomida concomitante e não fizeram adjuvância, pacientes que só fizeram radioterapia e depois adjuvância com temozolomida e pacientes que fizeram o tratamento quase a last up, a diferença 12 meses ao invés de 6 meses de quimioterapia adjuvante. E em 2015 foi publicado os dados de adjuvância com temozolomida, então pacientes que faziam 12 ciclos de temozolomida iam melhor do que pacientes que não faziam, então virou prática no dia a dia. A partir disso, os grau 3, a gente utilizava os astrocitomas não codeletados, a gente utilizava radioterapia isolada seguida de 12 meses de temozolomida e em setembro de 2018 foi visto pelo Comitê de Análise de Interim que há futilidade da concomitância de temozolomida com radioterapia. Então são esses os dados que foram apresentados. Quando a gente olha na população intention to treat, todos os pacientes, a sobrevida é extremamente semelhante. 50% dos pacientes vivos em 5 anos que fizeram radioterapia mais temozolomida ou os pacientes que só fizeram a radioterapia. O problema é que depois disso é que vieram as análises moleculares. E na análise molecular, a gente vê que pacientes que os pacientes que tinham as mutações de DH viviam muito mais do que os não mutados. E lembrando, desde 2016, pacientes que não são IDH mutados já não são mais considerados astrocitomas, eles são considerados glioblastomas. Então nós estamos falando provavelmente de 2 populações muito diferentes, mas que foram analisadas juntas. E além do mais, a metilação do MGMT. Quando a gente olha a estratificação baseada nessas alterações moleculares, a gente vê que pacientes que não eram mutados não houve benefício da concomitância, mas pacientes que eram mutados há sim um benefício da concomitância de temozolomida junto com a radioterapia. Interessante que isso vem se repetindo. Se a gente lembrar nos low grades, a mesma coisa. Você fazer radioterapia era o padrão, não tinha ganho de sobrevida. Tanto fazia radioterapia quanto quimioterapia. Quando você combinou os dois, você teve ganho de sobrevida a longo prazo. A gente está começando a ver isso no 3. Então, aquela máxima de antigamente, que grau 3 é igual ao GBM, talvez seja o contrário. Grau 3 vale a pena tratar igual ao GBM. Grau 4, IDH não mutado, será que vale a pena tratar como a gente trata GBM? Não há benefício da concomitância da temozolomida. Então, no fim das contas, não mudou a nossa prática, a gente acabava já fazendo isso, mas trouxe algumas perguntas do quanto valor realmente tem, a partir do momento que a gente tem uma análise molecular mais fidedigna, quais os valores das terapias que a gente utiliza atualmente. Outro trabalho que saiu na ASCO e simplesmente veio para selar uma coisa que é uma discussão há muito tempo, algumas pessoas ainda fazem isso, então é o primeiro trabalho, desculpa pelo slide, na verdade é o primeiro trabalho prospectivo de 6 contra mais de 6 meses de temozolomida adjuvante. Se vocês lembrarem, antigamente o pessoal fazia, vai fazendo temozolomida, não dá para brincar com o GBM, vai fazendo temozolomida. Mas desde 2017 que a gente tem essa publicação no Neuro-Oncology, que foi basicamente... eles pegaram os trabalhos antigos de silengitide associada a temozolomida, silengitide não se usa, tudo negativo, mas nesses trials eram possíveis os pacientes utilizarem mais de 6 meses de temozolomida. Então eles fizeram as análises estatísticas e chegaram à conclusão que 6 é igual a mais de 6 meses, ou seja, virou padrão na maioria dos lugares fazer 6 meses de temozolomida adjuvante. Só que aí... os espanhóis, muita gente continuava fazendo, é análise retrospectiva, não tem tanta força, não era empoderado para isso e assim por diante.
que não fazer um trabalho prospectivo. E o grupo espanhol decidiu fazer isso e foi apresentado na ASCO desse ano. Então, pacientes em 159 centros, já mostrando como é difícil fazer trabalho de neuro-oncologia, pacientes no grupo controle paravam a temozolomida com 6 meses e pacientes no grupo experimental continuavam temozolomida até o máximo de 12 ciclos, 12 meses. E o que eles viram não faz diferença nenhuma. A gente vê que os grupos estão muito bem balanceados, a sobrevida livre de progressão é muito semelhante, 8 meses, sendo que 55% dos pacientes que fizeram só 6 meses não têm progressão em 6 meses e os pacientes que continuaram 62% não tiveram progressão. E aí, quando a gente olha, as curvas são completamente sobrepostas, um pouquinho maior a sobrevida livre de progressão, quase 2 meses, mas isso não é estatístico, não faz diferença nenhuma você utilizar 6 ou 12 meses, ou seja, 6 meses tornou-se o padrão. Conclusões: chega de fazer mais de 6 meses de temozolomida adjuvante. Não existe mais isso. Brincadeiras à parte, lógico que aquele paciente que qualquer progressão vai ser um problema, talvez gliomas de tronco, talvez pacientes com áreas motoras ou áreas muito importantes, aquele paciente que se ele progredir ele vai perder tanto status que não vale a pena fazer uma segunda linha, talvez seja o paciente que a gente realmente prolongue para dar esses 2 meses a mais de sobrevida livre de progressão. Mas na grande maioria dos casos, não fazer mais de 6 meses. Passando para o cenário de recorrência, a gente ainda não tem um tratamento padrão na recorrência do GBM. Quando a gente fala de oncologia, a gente pode usar só Avastin, bevacizumab, lomustine isolado, procarbazina, reexpor a temozolomida, e tem um monte de coisa que a gente pode fazer. Mas a gente tem alguns inibidores, algumas terapias alvo moleculares. E tem algumas dúvidas quanto à imunoterapia. De novo, voltando, como eu falei para vocês, um dos mecanismos de recorrência, resistência ao uso de temozolomida é o perfil de hipermutação. Esse é um trabalho muito interessante. Esse cara que escreveu, o Alexandrov, provavelmente ele vai ganhar um Nobel com esse trabalho. Ele faz uma metilação de DNA e através disso ele consegue saber o que causaram os tumores, qual a assinatura daquele tumor. Foi cigarro, foi agrotóxico, foi idade e assim por diante. E é muito interessante que um dos grupos que ele tem, se vocês forem olhar, é uma assinatura de temozolomida, ou seja, pacientes que utilizaram alquilantes tipo temozolomida têm até um perfil de uma assinatura típica do tumor deles, e eles eram os gliomas recorrentes. E mais interessante ainda, saiu esse trabalho agora, semana passada, na Nature. É lindo esse trabalho. O GLASS é um consórcio em que eles pegaram amostras de cirurgia tanto no diagnóstico quanto na recorrência e analisaram o exoma desses tumores para ver qual o perfil de mutação, como esses pacientes mutam. E muito interessante ver que grande parte desses tumores, em torno de 30% deles, realmente se transformam em pacientes hipermetilados, tumores hipermetilados, com um número muito grande de mutações, e antes a gente achava até que o prognóstico desses pacientes eram piores. Não é. Esses pacientes vivem a mesma coisa. Então, por mais que eles tenham mutações, eles vivem a mesma coisa do que outros, deixando a gente um pouco em dúvida. E aí, o que vale é o mecanismo ou o que vale é o número de mutações? De novo, isso é interessante porque imunoterapia teoricamente funciona para pacientes que têm um espectro de mutações muito alto. O problema é que a gente já tem trabalhos antigos e todos os estudos de imunoterapia com os checkpoint inhibitors, nivolumab, pembrolizumab, avelumab e assim por diante, estão vindo negativos na recorrência. A gente tem esse trabalho de 2017 que mostra que usar bevacizumab é até melhor na sobrevida livre de progressão, e a sobrevida global de nivolumab comparado com ele é extremamente semelhante. Então, muito interessante, apresentado agora na ESMO, em Barcelona, um estudo que tenta utilizar esses inibidores de checkpoint especificamente em pacientes com perfil hipermutado, que parece ser algo muito promissor. E é interessante por alguns aspectos. O primeiro deles, existem pacientes que são hipermutados de novo, ou seja, no diagnóstico do tumor, esses pacientes têm um grande número de mutações. E também tem os pacientes que têm o perfil hipermutado de resistência, ou seja, utilizaram temozolomida e aí sim eles se transformam em pacientes hipermutados.
Interessante a gente ver que pacientes que têm um perfil hipermutado de novo, na verdade, eles têm sim um melhor prognóstico. É uma doença diferente, a gente ainda não sabe o porquê, mas é uma doença diferente. E pacientes que têm uma hipermutação também no pós, também têm uma sobrevida um pouquinho melhor. A grande questão são doenças diferentes. Uma é de resistência e outra não. Então talvez aqui a gente tenha muita coisa subclonal e assim por diante. Os pacientes, mais interessante ainda é que foi completamente negativo o uso dos inibidores nesses pacientes. Ou seja, você utilizar a imunoterapia, por mais que ele tenha um TMB alto, que a gente chama, o Tumor Mutational Burden, não faz diferença. Os únicos pacientes que responderam, se eu não me engano foram 2, que responderam porque tinham um TMB alto, era porque tinham uma mutação germinativa. Ou seja, igual aquele relato de caso que a gente tem de 2015, dos gêmeozinhos infantis que tinham uma síndrome de Lynch e eram hipermutados e 2 responderam completos utilizando imunoterapia. Então, provavelmente não há só o perfil mutacional que faz diferença, é da onde ele vem, como ele é e assim por diante, quando a gente fala de gliomas de alto grau. Outra coisa bastante interessante, outro artigo que saiu esse ano e também bastante chamativo, é como essas mutações elas se apresentam na recorrência. E a gente vê que os pacientes que têm uma recorrência do GBM, eles têm um perfil mutacional muito relacionado a ciclos, a alterações genômicas relacionadas ao ciclo celular. Algumas mutações começam a aparecer como NOT, JAK, STAT e assim por diante. Então, a gente tem uma doença no diagnóstico, a gente tem uma doença que pode ser completamente diferente na recorrência. E isso faz diferença para os nossos trials. Não adianta eu fazer trial de recorrência utilizando o molecular do diagnóstico. Provavelmente é completamente diferente esse tumor. Baseado nisso e nessas mutações, talvez a gente tenha algum perfil que a gente possa utilizar e a gente possa inibir essas mutações ou as consequências dessas mutações. Então, um dos trabalhos que saiu esse ano, na verdade foi publicado o press release no fim do ano passado, é o RIGOMA Trial. O RIGOMA Trial é um estudo fase 2 com uma molécula que não é tão nova, chamada regorafenib. Ela já é aprovada no Brasil com a indicação de câncer coloretal, então a gente utiliza ela normalmente, bem provavelmente com a aprovação do HCC, se eu não me engano, já está aprovado para carcinoma hepatocelular em segunda linha, e eles fizeram um estudo fase 2 randomizado comparando com lomustina em segunda linha. Então os pacientes eles recebiam ou regorafenib ou a lomustina, os grupos muito balanceados e houve ganho de sobrevida com o uso do TKI ao invés da lomustina. Se vocês forem lembrar, o regorafenib ele também acaba inibindo o VEGF, que é o mesmo mecanismo do bevacizumab. Então a gente vê, o mais interessante é que não há um ganho de sobrevida livre de progressão na mediana, mas os pacientes que respondem vão melhor. A gente vê isso com bevacizumab também. Ela tem um trabalho que mostra, se você dá uma dose e o paciente melhora, provavelmente é o cara que vai se beneficiar de bevacizumab. Você deu uma dose e o cara não melhorou, esquece. Ele totalmente independente de VEGF, esquece que não vai trazer melhora para esse paciente. Mas a gente vê, muito interessante, controle de resposta chamativo. 44% desses pacientes têm controle de doença. Se isso é real, porque você está matando o tumor, ou talvez é o VEGF que está dando um probleminha ali e você não consegue saber se esse paciente progrediu de verdade ou não, a gente ainda não sabe. Está rolando fase 3, provavelmente a gente vai ter resultados mais interessantes logo. Mas eles já estão procurando aprovação devido a ser um cenário muito trágico e o RIGOMA vai atrás disso. Agora a gente começa a falar de uma coisa que é realmente interessante. Como eu comentei com vocês, uma panaceia seria, talvez a gente possa tratar os tumores baseados na mutação e não da onde ele vem, assim por diante, e a gente já descobriu algumas mutações que são mais importantes do que a histologia tumoral propriamente dita. Uma delas é o NTRK. NTRK é uma molécula que tem a ver com o desenvolvimento neuronal e ela acaba quebrando e fundindo com outras moléculas e acaba se tornando um driver muito importante independente do tumor. E a gente começou a ter resultados impressionantes inibindo isso. E foi apresentado na ASCO os dados relativos a tumores do sistema nervoso central. Para vocês terem ideia,
A taxa de resposta do larotrectinib, que foi o primeiro desses inibidores do NTRK, é de 80%. Isso não existe em oncologia. Você dá remédio para qualquer tumor e 80% dos seus pacientes o tumor diminuir. E olha aqui o que a gente está falando, isso aqui é o quanto diminui. Nós estamos falando de paciente que o tumor sumiu. Isso não existe, isso nunca existiu. A gente realmente fica empolgado com isso. O grande problema é que isso acontece em 0,8% dos pacientes. Então, assim, eu brinco que é quase ganhar na cena. A chance é pequena, mas se ganhar, vai fazer uma diferença absurda na sua vida. E com os dados de tumores do sistema nervoso central, a gente vê que a grande maioria desses pacientes tem tumores mistos. Na verdade, a gente vê que 32% tem glioblastomas, outros gliomas, outros tumores glioneuronais, ou seja, teste em qualquer tumor cerebral. Porque com 80% de taxa de resposta, o que a gente tem que ter 80% de taxa de resposta em tumor cerebral? Nada. As taxas de resposta não são tão chamativas quanto a gente tem em outros tumores. Um dos problemas também é difícil ver resposta em tumor do sistema nervoso central. Você tem que ter você tem que ter uma redução maior do que 50%. A gente sabe como é mais difícil ver. A área sempre tem uma radioterapia associada, foi utilizado em pacientes que já tinham feito uma terapia prévia. Então, assim, o interessante talvez não é olhar a taxa de resposta, mas do controle de doença. E isso é muito chamativo. A gente está falando de pacientes que já tinham tomado algum tipo de tratamento. Os azuizinhos são crianças, os amarelinhos são adultos, mas a gente está vendo que pacientes que ainda estão utilizando o tratamento, crianças usando há mais de 1 ano e meio um remédio sem progressão de doença. Aqui, assim, você está vendo que esse paciente não respondeu, a doença dele ficou quietinha por 1 ano e meio. A gente não vê isso em neuro-oncologia. Então, não é tão chamativo quanto em outros tumores, por exemplo, câncer de pulmão e assim por diante, que tem o NTRK mutado, mas ainda assim, num cenário órfão como o nosso, vale a pena se utilizar. Então, quando a gente olha baseado na histologia, a gente vê que tem pacientes que têm glioblastoma que ainda estão utilizando. Na recorrência, 8 meses e ainda utilizando. A gente não costuma ver pacientes na recorrência vivendo 8 meses. A sobrevida global deles é de 8 meses. A conclusão é que larotrectinib é ativo em pacientes que têm tumores primários do sistema nervoso central com fusões do TRK. Um segundo estudo, e aqui eu vou mostrar, mas simplesmente são pacientes pediátricos, porque é muito mais comum as fusões do TRK na população pediátrica do que na adulta, devido às histologias tumorais e como eles são os drivers, mas basicamente é o mesmo mecanismo de ação. A diferença é que o entrectinib comparado com o larotrectinib também inibe o ROS e o ALK, que são outras duas mutações que também podem estar presentes em tumores do sistema nervoso central, apesar de serem um pouco mais raros. E a gente vê taxas de resposta, de novo, bastante impressionantes. Boa parte desses pacientes tendo resposta. E mais interessante ainda, 3 desses pacientes com tumores que sumiram após o uso do entrectinib. De novo, chamativo, pacientes que têm algumas mutações utilizando há quase 25 meses a medicação com um tumor primário de sistema nervoso central. Conclusão, entrectinib foi bem tolerado. Para você ter ideia, um dos principais efeitos colaterais desses remédios é engordar. Assim, só que não é engordar, é engordar. Tipo, às vezes tem que parar porque ganhou 30 quilos no tratamento e assim por diante. Mas um perfil de toxicidade é muito tranquilo comparado com o que a gente tem hoje em dia. Baseado nisso, wrap-up que a gente pode fazer de oncologia em 2019, MGMT pode começar a definir o grupo de pacientes que façam uso de temozolomida e lomustina. De novo, enfatizo, economicamente falando, parece muito interessante para um país de terceiro mundo. Temozolomida concomitante não tem benefício em astrocitomas grau 3, concomitante à radioterapia. Vamos esperar as análises baseadas na nova classificação da RU, a gente deve ter isso logo para a gente poder entender melhor como é isso, porque é negativo no IDH não mutado, mas é positivo no IDH mutado.
6 meses de temozolomida é o bastante, graças a Deus a gente vai pôr um ponto final nisso, porque eu não aguento mais discutir isso. Segunda linha promissora para alvos moleculares, os TKI sujos, que a gente chama, que pegam vários alvos ao mesmo tempo de regorafenib, ou terapias extremamente guiadas, como o larotrectinib. E imunoterapia com checkpoint inhibitors, com menos dados, mesmo em populações que teoricamente eram possíveis respondedores, eu estou falando especificamente do perfil hipermutado. Muitíssimo obrigado. A gente vai discutir os casos, vou pedir agora para o Marcos e para o Rodrigo se juntarem a mim aqui à mesa. E vocês fiquem super à vontade, eu vou apresentar um caso que, por um tempo ele tratou comigo, ele está com o Rodrigo até hoje, já rodou quase todos os hospitais de São Paulo. Acho que todos, foi difícil juntar todas as imagens. Vou ficar em pé que é mais fácil, que eu não estou conseguindo enxergar. Então é um paciente que em 2013 tinha 31 anos, do sexo masculino, trabalha em banco, um cara genial, e teve a primeira crise convulsiva em outubro de 2013. Não tinha nenhum antecedente mórbido, não tem história familiar de tumor, e essa é a imagem dele. A gente pode ver aqui no pós-contraste, não tem um pós-contraste, a gente vê que existe uma lesão temporal importante, com acometimento e com área de necrose associada, e no flare a gente vê um edema associado, mas razoavelmente pequeno. O que fazer, Dr. Marcos? Cirurgia, biópsia... Bom, analisando a lesão, a gente tem os princípios da neurocirurgia oncológica, que é o princípio da acessibilidade, da ressecabilidade, como a gente afeta a qualidade de vida. É uma lesão profunda, pega estruturas mesiais, temporais, mas é uma lesão do lado direito. Então, eu particularmente acho que é passível de uma ressecção radical dessa lesão. A gente não tem vias eloquentes próximas, está próxima do mesencéfalo. Eu faria uma lobectomia temporal com amígdala hipocampectomia, removendo boa parte dessa lesão. Algum dos colegas cirurgiões faria algo diferente? Deixar interativo? Nós temos microfone para que alguém queira fazer perguntas, questionamentos, fique à vontade. Alguma pergunta técnica da cirurgia para os cirurgiões? Acho que não teria muito dúvida. Então, esse paciente foi ressecado, o anatomopatológico veio um glioblastoma epitelioide, IDH negativo por imunohistoquímica, IDH1 e IDH2 também negativos quando a gente fazia a pesquisa pelo PCR. Ele tentou entrar em um trial à época, se não me engano era do Rindopepimut, que era aquela vacina anti-EGFR3, versão anti-EGFR variante 3, e o MGMT veio inconclusivo. Baseado nisso, e com essa ressecção, o que faríamos? Rodrigo? Eu só pergunto se vai ser bem passado ao ponto, porque está na hora de seguir o STUP, radioquimioterapia. As únicas áreas de risco são tronco e trato óptico, mas não tá relativamente distante, por mais que a gente dê margem. A gente já há bastante tempo segue um protocolo que é europeu de margens estreitas, mais reduzidas, porque um dos conceitos levantados é que quando se faz margens muito amplas, como é que era a margem de radioterapia? A gente fazia em 2 etapas. Primeiro 4.500 centigraus na lesão, edema, mais 1 a 2 centímetros de margem do edema. Então, se você for pensar nisso aí, vai muito bem 1/3 do parênquima encefálico recebendo dose. Cérebro é hipervascularizado. Você recebendo radioterapia em um grande volume, ao longo de muito tempo, você está irradiando linfócito, macrófago, monócito. Então, uma das suspeitas, isso em estudos retrospectivos, é que margens extensas com tratamento longo
você poderia reduzir o perfil de resposta. Isso por conta de alguma mortalidade associada no período de T-modal adjuvante. Então, baseado nisso, o europeu, que é um pouco diferente de americano, já faz margem estreita, que é a área de flare, basicamente, e japonês faz somente a área residual com 1 centímetro de margem e mais nada. Por quê? Falha onde você fizer a alta dose. Então, independente do que você faça, está ali no centro, na alta dose. Então, programado para ele, a gente fez com margens até um pouquinho mais amplas, né, intermediárias, e fizemos 60 Gray com temozolomida. Nessa época eu não era o oncologista dele, mas ele fez o esquema clássico, né, de radioterapia associada a temozolomida, dose 75 mg/m², um paciente super saudável, saiu muito bem no pós-operatório. E após a radioterapia era esta a imagem dele. A imagem que a gente começou a utilizar como segmento. A gente não, né? A equipe que estava com ele naquele momento. A gente vê que no flare ainda persiste, né, a lesão e uma área um pouquinho maior aqui de necrose, mas parece que ficou um pouquinho maior a lesão comparado com pré-radioterapia. E após 2 ciclos da temozolomida adjuvante, essa lesão captando, o flare um pouco maior e com perfusão quente. Vamos lá? Interessante porque o colega fez uma cirurgia segura, ficou doença residual. A grande dificuldade que a gente tem é a interpretação radiológica quando tem doença residual. Como que era a perfusão pré-operatória? Aqui a gente tem uma perfusão quente. A perfusão ela não é quente ou fria, tem morna, tem mais quentinha, igual o Lorenzetti. Você tem 4 opções de perfusão. Então, se ele tem uma perfusão muito quente, que é um GBM, se você faz o tratamento, ela vai diminuindo, ela não vai ficar fria. Então, uma das vantagens de você fazer, por exemplo, uma cirurgia mais anatômica, você tentar deixar o mínimo de doença possível, é que você, tirando o máximo de doença possível, é que facilita a interpretação radiológica. Você lida melhor com as bordas e lida melhor com situações como essa. Nesse caso, realmente, gera dúvida. Isso é efeito de tratamento, já é uma progressão precoce, o paciente tem um MGMT inconclusivo. Se ele fosse metilado, aí eu não teria dúvida de seguir o tratamento. Mas um MGMT inconclusivo, DH selvagem, é difícil. Interpretação radiológica nessa situação, quando tem muita doença residual. E esse é o momento para abordar, continua sendo ressecável. Motivo da gente ter a discussão multidisciplinar. Antigamente, a gente era bem mais agressivo. Então, olhava, a perfusão está quente, vamos voltar a operar, reabordar novamente. Aí você reaborda, se você fizer uma análise dessa lesão, você tem células tumorais viáveis, mas você já tem um processo inflamatório decorrente do tratamento. Então, o timing do tratamento é crucial. Ele está no pico da pseudoprogressão, um paciente com bastante doença residual. Se ele está bem clinicamente, essas variações volumétricas e de imagem, nos dias atuais, a gente, após a discussão multidisciplinar, claro, vendo outras opções, a gente está um pouco mais conservador. Faria um exame precoce, sentiria melhor ele clinicamente, apesar de ser ainda uma lesão ressecável, mas eu acho que eu seguraria um pouco. Alguém da plateia, algum comentário? Eu achei o caso bem interessante em alguns aspectos também. Não sei se vocês notaram na primeira ressonância diagnóstica, não é comum ter impregnação meníngia próxima do tumor. E bem engraçado como exatamente naquela porção da dura mater tinha um espessamento. Eu achei isso muito interessante. Outra coisa que gera dúvida, vocês pensaram em pedir imunistoquímica para BRAF V600? Mais de 50% acaba tendo essa mutação e o epitelioide, ele, por definição, epitelioide ele tem que ser uma variante que não tem DH mutado. Então a gente sabe que a via de crescimento deve ser outra. E uma dúvida que não sou
por uma dúvida radiológica, na verdade. Aquela região que mostra o aumento da perfusão no RCBV é bem próximo das ramificações da cerebral média. Será que não dá confusão? Na verdade, é que eu não consigo por todas, mas era bem clássico mesmo que a perfusão era alta. Depois a gente tem as sequências e dá para notar muito bem isso. Quanto ao BRAF, a gente estava em 2014 aí. Estavam começando a sair os trabalhos de BRAF para melanoma. Então, apesar da gente saber que era uma via importante e a gente sabia da mutação no epitelioide assim por diante, a essa época era mais difícil de conseguir fazer e não havia o que fazer se você achasse. Era simplesmente uma classificação e que não mudava nada nem na classificação anatomopatológica. Então até foi por isso que imagino que não pediram naquele momento. De novo, não era eu que estava tratando, mas sinceramente não faria muita diferença naquele momento. Tá? Então a gente discutiu, como a gente já tinha os critérios de Reynolds começando a falar que depois de 3 meses não se muda tratamento, foi optado. Talvez isso seja mais uma pseudoprogressão do que qualquer coisa, vamos pagar para ver. E depois de 10 ciclos, sumiu praticamente a captação, ficou bem duvidosa, mas a gente vê que diminuíram as bordas, então realmente não parece mais uma progressão, parece mais uma doença estável mesmo. O Thiago, que ele é um defensor dos 6 ciclos de T-modal, será que você teria essa resposta? Se você, provavelmente ele é metilado e você parou com 6, se você parasse com 6 meses, você ia ter essa resposta com 10 meses? O que você acha, Gabriel? Eu teria parado, eu não acredito nisso, mas assim, na verdade, de novo, a gente está falando lá de trás e era bem comum, acho que praticamente metade dos pacientes utilizava. No caso dele, especificamente, eu teria feito só 6 meses, porque, de novo, eu acredito muito mais em cirurgia do que em temozolomida, independente de metilação e o que for. Então, aquele cara que, sinalzinho de progressão, eu reoperaria ele. Então, 6 meses eu ficaria muito tranquilo. Alguém quer comentar? E aí, após 2 anos do término da temozolomida, então a gente está falando agora aqui do começo de 2017, fevereiro de 2017, aí sim esse paciente tem uma progressão franca, a gente vê que a área de flare dele aumenta bastante, volta a captar a lesão, tanto no ASL quanto na perfusão com gadolínio. E agora? Agora é progressão. Opera? Não é uma topografia confortável, é uma doença ventricular praticamente, ela pega epêndima, onde a gente tem geralmente essas recorrências tardias é por células, glioma stem cells subependimárias, então o paciente fica bem alguns anos aí. É passível sim de fazer um novo esvaziamento cirúrgico. À direita, eu acho que caberia uma nova cirurgia, mas é questionável. Acho que não é imprescindível. Assim, não é algo que está provavelmente afetando a qualidade de vida nesse momento, mas deve ser um achado de exame. Uma doença ependimária, não é uma cirurgia confortável, como falei para vocês, mas facilita para, se a gente pensar em reirradiar, tirar volume, né? Sempre. A gente tem experiência alguma com intraoperatória em recidivas. 2 das vezes que o neuroimaginologista super experiente disse: olha, Rodrigo, é uma recidiva. Nas 2 nós aprontamos todo o cenário cirúrgico, nas 2 era radionecrose. Então eu não consigo confiar em imagem como, olha, perfusão está ok, está quente, suspeita de recidiva, não consigo confiar. A experiência que a gente teve em alguns já hospitais com gente super experiente, dá 50-50, não é muito diferente disso. E eu já estou mais atrevido, né? Para ele, eu aguentei de 2014 a 2017 segurando alguns ímpetos cirúrgicos, porque olhava a imagem e assim, eu tenho o sistema que eu olho a imagem, eu coloco todas, então eu tenho a evolução do filme, eu não comparo só com o anterior. Quando você olha a evolução, você fala, peraí, tem alguma coisa. Clinicamente, como é que está? Como é que está a evolução?
Então a gente foi segurando por quase 3 anos uma reabordagem, sem medicação, sem absolutamente nada. Não é infrequente a gente virar para o neurocirurgião e falar assim, olha, você vai operar, mas eu acho que é radionecrose. Vai lá e é mesmo. Então, uma das questões de empatia com ele realmente já rodou país inteiro, já foi até, queria ir nos Estados Unidos, enfim, é porque assim, a gente estava do lado dele o tempo todo, dividindo essas questões. E é isso, você tem que ter o time debruçado em cima de situações como essa. Não faria radioterapia sem ter uma confirmação cirúrgica. Esse paciente, então, foi reabordado. Uma boa ressecção. Oi? E a área é diferente daquela imagem que a gente estava sempre preocupado. Aquela imagem de preocupação sumiu. Mais fácil, exatamente. Agora a gente consegue. E aí veio esse anatomopatológico, um paciente que, de novo, um glioblastoma multiforme, um IDH negativo, era a progressão mesmo, e um KI67 de 15%. E aí nisso ele passou numa opinião comigo e eu sim pedi, principalmente para tentar ver o BRAF, e que veio um BRAF V600E. Além disso, vieram as mutações de ciclo celular e outros genes importantes não mutados, EGFR, IDH e PDGFRA. E agora, um paciente sem doença macroscópica, reirradia, passo por uma segunda linha de quimioterapia, ou reexponho a uma outra quimioterapia, o Temodal, faz mais de 2 anos que ele parou, ou vou direto para a inibição do BRAF? O que você acha? Rechallenge do Temodal? Eu, na verdade, então, quer ter segunda linha, pode ser um rechallenge do Temodal, acho bem factível. Mas, sinceramente, para ele, eu preferiria, com V600E mutado, sinceramente, eu não sei qual o benefício que o Temodal pode dar. A doença já é bem melhor prognóstico do que uma doença não BRAF V600E. Então, essa foi a discussão. A gente optou, depois de 2 anos e pouco, por reirradiação. Quer comentar, Rodrigo? Reirradiação, apesar dos benefícios limitados, né? A gente tem muito pouco benefício em reirradiação, como também tem pouco benefício em lomostina, reexposição temodal, né? Tudo vai ter um pouco de benefício, né? Lembrando que a sobrevida mediana no primeiro tratamento dá em torno de 12, 15 meses e após a recidiva 6 meses. Então, muito independente do que você faça, é algo desafiador. Para ele, até por conta do intervalo livre de progressão, nós estamos falando aí de 4 anos até a progressão, a gente optou por reirradiação com hipofracionamento, técnica de estereotaxia, não tem nada de especial nisso, em 5 frações, e foi super tolerado, enfim. Hoje existe um trend de que assim, reirradiação ganhou força, mas sempre associado ao Avastin, ao bevacizumab. Você concorda, você faz, você deixa para depois. Vai dar maior qualidade de vida para ele, mas não é benefício real em sobrevida global. Isso, zero. A partir do momento que você deixa de ter a resposta para dispor a droga, a sobrevida se encontra lá na frente e dá na mesma. Às vezes é um pouco difícil da gente ter justificativa para uma droga como essa no Brasil, que é cara. Em 2017, BRAF, então, como segunda linha, ia ser pendurado de cabeça para baixo pelos convênios. Então, a opção foi... Foi interessante porque ele ficou muito bem, a gente discutiu a questão do bevacizumab e, sinceramente, assim, com esse volume que sobrou, a gente provavelmente conseguiria lidar bem. Ele não teve um edema tão importante, o grande problema dele é que ele toma o corticoide, ele vira um psicopata. É assim, toda vez, ele começa a dar decadron, a mulher quer separar dele, ele vira um psicopata. Então, a gente decidiu segurar e eu discuti com ele, porque logo depois que a gente viu esse caso, saiu esse estudo na ASCO mostrando
que pacientes que faziam inibição do BRAF com lesões que tinham BRAF mutado em gliomas, eles tinham sim um benefício. Quando a gente olha os glioblastomas, o benefício não é tão chamativo assim. Provavelmente pacientes que têm um BRAF mais precoce, tipo xantoastrocitoma pleomórfico, astrocitoma pilocítico, que BRAF é driver de verdade, provavelmente são esses que têm o maior benefício. Mas mesmo assim existem pacientes que vão muito bem e tomando mais ou menos 15 meses de vemurafenib isolado, mesmo tendo feito 4 terapias prévias. Então esses são os pacientes que, por mais que tenham um glioblastoma, devem ser um paciente que tem um BRAF como um driver, uma mutação que persiste durante toda a evolução da doença. Então a gente vê números bastante interessantes de pacientes vivos após 3 anos de recorrência de tumor, quando tomam isso em linhas lá para frente. A gente não fez nada de tratamento sistêmico e observou ele. Toda vez que ele tinha uma dor de cabeça, ele chegou a ficar com uma caixa de vemurafenib em casa. Ele tinha dor de cabeça, eu vou tomar que está crescendo. Não, você não vai tomar, vem para cá, faz a ressonância. Fiz uns 2 ou 3 bevacizumabs para ele para segurar a pseudoprogressão. Ele melhorava absurdamente. Então eu fazia a cada 3 meses, que a gente agora tem essa segurança de dosagem. O bevacizumab dura mais de 3 meses na circulação sanguínea. Então é uma maneira de facilitar para o convênio também, dar essa justificativa. Eles não sabem contar muito, às vezes é mais fácil passar a cada 2 semanas, o que é meio absurdo. E após 22 semanas ele tem uma recorrência já naquela borda meningia, com uma captação nova e perfusão quentíssima. E aí? Vou mostrar aqui o laser. Olha aqui que legal. Nada ainda. O lugar onde ele irradiou. Mais uma vez, princípios da neurocirurgia oncológica. É acessível, é ressecável, vai afetar a qualidade de vida dele? Não tem nenhuma contraindicação em remover esse nó. Esse, na verdade, é o mais fácil dos 3. Lesão superficial, o acesso está pronto, a craniotomia está pronta, é uma cirurgia bem tranquila. Na verdade, assim, já desde o início eu teria feito uma lobectomia temporal, mas tudo bem. Vai para a 3ª cirurgia, já talvez teria poupado essas novas intervenções, mas ele ficou bem todo esse tempo, acho que não está errado também. Reabordado, uma ressecção boa novamente, mas a gente já começa a ver aqui uma impregnação um pouco maior, e aí na discussão do que seria feito para ele, piorou no flare, ficou um pouquinho menos captante ali aquela região, mas com algumas areazinhas duvidosas à difusão, 2 meses após a 3ª ressecção. Nesse momento ele procurou outro oncologista e tinha acabado de sair esse estudo na Nature, da equipe do David Reardon, em que se fazia o pembrolizumab de 2 maneiras diferentes. Antes de operar e após operar. Fazia-se uma dose de pembrolizumab, se operava esse paciente, eles analisavam infiltração de células T e assim por diante. E o que eles viram foi que pacientes que utilizavam uma dose de pembrolizumab antes da cirurgia tinham benefício. A maioria dos que utilizavam só após a cirurgia não tinham benefício. Isso é bem pequeno, são poucos pacientes, 35, se eu não me engano, 35 pacientes, mas chama muita atenção porque as análises moleculares mostram que você, com a presença do tumor, você cria e seleciona células T efetivas contra o tumor. Você seleciona populações que chegam até o tumor e matam o tumor. Então essa pode ser sim uma estratégia muito interessante para a imunoterapia. Você dá e tira o tumor. Mantém depois a imunoterapia, essas células já estão selecionadas, você continua fazendo como se fossem células T de memória antitumorais. Ele foi reoperado, então, depois de ter feito a primeira dose da imunoterapia, veio o glioblastoma e 5% apenas de tumor presente, o demais era radionecrose.
mas provavelmente progressão, porque a primeira resolução tinha sido... Mas, infelizmente, pouca infiltração de linfócitos na região. 8 meses após a 4ª ressecção, nesse tempo ele acabou tendo um quadro de um AVE, secundário ao bevacizumab, ele teve um pouco de pseudoprogressão e ele ficou hemiparético à esquerda e 8 meses após ele apresentou finalmente infiltração meningia com disseminação meningia da lesão. Neste momento, foi optado, então, pela utilização do inibidor do BRAF. Ele está utilizando o BRAF com o inibidor do MEK. Hoje em dia, isso é padrão em melanoma. A gente sabe que havia de mecanismo de resistência ao BRAF e ao MEK, então, desde o começo, você inibe os dois juntos. E esta semana, este fim de semana, o Dr. Patrick Wen apresentou na SNOW, em Phoenix, dados da combinação de dabrafenib com trametinib, 30% de taxa de resposta em pacientes com doença recorrente, sendo que 4% desses pacientes com resposta completa, 25% com resposta parcial e 26% sem resposta, mas, ou seja, a gente tem um controle de doença aqui em torno de 55%. 55% desses pacientes têm um controle de doença na recorrência. E quando o paciente responde, 70% deles, a resposta dura mais do que 12 semanas, ou seja, dura mais do que 3 meses. A sobrevida mediana desses pacientes está batendo em 82 semanas, são quase 2 anos de pacientes que têm a mutação do BRAF e têm a recorrência, então é bastante promissor isso, e ele começou a utilizar agora, a gente ainda não tem resposta. Pessoal, pelo avançar do tempo eu vou encerrar. Se alguém quiser fazer alguma última pergunta, eu peço que procurem a gente ao final. Mas é um prazer ter podido falar com vocês e o caso é bastante interessante. E, de novo, queria agradecer a Zodiac pela oportunidade da gente poder discutir neuro-oncologia. Agora a gente tem o jantar lá no térreo, tá certo? E até mais e muito obrigado por terem vindo nesse dia chuvoso.